ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. ETEC Fibra Ótica, a internet da nossa praia. Ultra velocidade e o melhor atendimento. ETEC Fibra Ótica, vem pra cá. ETEC Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet fibra ótica em cada canto da cidade. ETEC Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Desde 1999 com você. Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo, ligado aqui no programa Voltando à Base. Muito prazer, é um prazer ter você aqui mais uma vez com a gente, é um prazer entrar aí na sua casa, é um prazer estar aí no seu celular, é um prazer estar com você e poder dividir conteúdo, dividir aqui um material de qualidade que eu tenho certeza que tem nos ajudado muito, né, a avançar. E, obviamente, sempre tratando de assuntos referentes aí às escrituras. Nós precisamos voltar à base, né? Então, hoje, o tema não é diferente, é um tema super, vamos dizer, do momento e que acho que vive sempre em alta, né? Hoje nós vamos falar dos donos da fé. Quem são os donos da fé? Né? Hoje a gente tem um cenário religioso aqui no Brasil muito grande, são muitas igrejas, são mega igrejas, são megas templos, né? São homens poderosos que estão à frente de muitas igrejas. E aí a gente vai falar um pouco sobre este assunto e sobre que ponto, né, que isso se relaciona, até que ponto nós temos pastores de igrejas e de grandes igrejas, até que ponto nós temos coaches, até que ponto nós temos, na verdade, figuras públicas que estão na liderança de grandes igrejas, e vamos ver onde tudo isso, né, se relaciona com a Bíblia e qual é a conexão que isso tem. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar os sininhos de notificação e, se você puder, compartilhar este conteúdo desde já, porque eu tenho certeza que o programa vai ser extraordinário. Vamos lá, então? Bom, os donos da fé. Para a gente tratar deste assunto, os donos da fé, eu elenquei aqui alguns tópicos, né, para a gente começar a falar. Por exemplo, a gente tem hoje pastores que tem na TV, né, o show da fé, a gente tem, enfim, literalmente aqueles que se acham dono da fé, onde eles se apresentam como a única opção, ou a gente acaba ouvindo aí, né, na TV muitas vezes, os líderes religiosos dizendo, não, aqui Deus faz, né, como se Deus fosse um objeto do trabalho deles e respondesse aos comandos, né, dos seus donos, né, como se eles fossem de fato donos. E aí também eu quero já apontar aí a luz para um tema que é interessante dentro desses todos que nós vamos falar aqui, que muita gente quando vai perguntar ou pergunta para mim, ou, né, às vezes para você, ou a relação que as pessoas têm com os evangélicos ou a igreja, as pessoas perguntam, e aí digo igreja já expandindo aí, né, a atuação, a igreja evangélica, a igreja católica, que também também de alguma forma se posiciona como os donos da fé. Enfim, então a gente tem uma série de religiões que se intitulam aí, né, como se fossem aí os donos da fé, e as pessoas perguntam, né, você é pastor, você é evangélico, depende, né, depende do que é que você vê ou que entende sobre o que é ser um evangélico. E hoje é isso que eu quero trazer aqui, apontar agora nesse início, né, que hoje a gente conhece aquilo que está na mídia, né? Aquilo que está principalmente na TV aberta há algum tempo, né? O pessoal já tem acompanhado aí as grandes igrejas principalmente, não totalmente, as igrejas neopentecostais, enfim, são as mais famosas. E nós vamos falar de tudo isso um pouquinho aqui, né? Vamos falar dessas instituições de fé, né? Ou da fé. E eu estou colocando aqui como instituições da fé, porque, na verdade, cada um tem aí uma vertente, uma visão, cada um tem um pensamento, né, e um posicionamento. E, por fim, nós vamos tratar uma coisa também que eu já falei aqui, né, um tema interessante, que são os estelionatários da fé e os mercenários na fé. Se você ainda não ouviu eu falando sobre isso, fica até o final, porque com certeza vai fazer toda a diferença para você, ok? Bom, dando continuidade aqui à nossa introdução, eu queria dividir aqui previamente dois grupos
que eu considerei aqui para esta apresentação, não que não tenham outros, né? Na verdade existem muitos outros, mas eu pretendo aqui abordar os que talvez hoje sejam os mais conhecidos, né? Os que tenham mais publicidade. Eu não quero nem, não é que eles têm relevância, mas que eles têm um pouco mais de, né, investimento na área de mídia, que tem um pouco mais de poder na internet, um pouco mais de visibilidade. Então, eu separei aqui 2 grupos interessantes que eu chamei de os novos líderes, né, e os velhos líderes. Colocando dentro desse primeiro quesito, desse primeiro ponto, os novos líderes, aqueles que apresentam, né, principalmente na internet hoje, e por conta da internet, né, um perfil de coaching, né, pessoas que estão aí muito voltadas, né, para que as outras, ou seus seguidores, ou seus adeptos, ou seus membros, né, que eles possam ter aí uma prosperidade, que eles possam alcançar, né, outros patamares sociais, econômicos, financeiros. Então a gente vê que tem muito isso, né? Então, daquele discurso que já está bem usual, bem batido, né, de que você vem para a igreja para melhorar, para conquistar, para crescer e tal. Enfim, desviando totalmente aí o foco do que de fato deveria ser a igreja ou a fé. Enfim, eu coloquei aqui como essas 2 gerações. A primeira, os novos líderes, os coaches. E não menos importante aqui dentro deste assunto, dentro do tema, os antigos ou os velhos líderes, que eu vou apelidar aqui carinhosamente de os xerifes da fé, né? Igrejas aí já com um pouco mais de tempo, um pouco mais de história, mas que tem, né, também na pessoa dos seus líderes, pessoas poderosas e que muito se ouve falar sobre elas, né? Pessoas aqui, por exemplo, que eu nem ouso a dizer o nome, porque 20 ou 30 anos atrás colocavam-se como perseguidos, né, ou sem espaço, ou sem oportunidade, enfim. E hoje são os mesmos que, uma vez estando no poder, e aí o poder relacionado a, entre aspas, a fé, né, eles se posicionam como verdadeiramente os donos da fé, como se só as suas palavras tivessem força, poder, valessem, né, como se só as suas igrejas fossem as boas, as poderosas, as que de fato estão aí fazendo um bom caminho, e obviamente com os seus pares, né. Então a gente vê, por exemplo, pastores famosíssimos que 30 anos atrás, você pode procurar aí, dar um Google, né, que até discordavam em relação à fé, e discordavam de uma forma justa, né, ainda pautando as escrituras como sendo o juiz e o cerne do debate sobre determinados assuntos, sobre determinados posicionamentos de outros líderes. No entanto, hoje, passado aí 20 ou 30 anos, parece que todo mundo foi picado, todo mundo foi convencido que quanto mais, melhor. Então, na medida que os anos passaram, os bolsos encheram, os status aumentaram, estes deixaram aí de lado, né, as suas convicções principais, essenciais, elementares, em relação ao cristianismo, e agora vivem um novo momento, né, juntamente aí ou equiparadamente com os coaches da fé. Então a gente tem um grupo de xerifes, né, aqueles que de fato se acham o dono do poder, o dono de tudo, pessoas que a gente até nem ousa dizer o nome, porque é arriscado aí, né, ser processado, porque é assim que tem funcionado. Ou você fala deles bem, ou você está com eles, ou então você é de fato um inimigo, coisas que o apóstolo Paulo, né, já 2000 anos atrás, já enfrentava, né? Então isso não é novidade nenhuma. Coisa que mais atrás ainda na história, profetas importantes, né, no judaísmo, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, também enfrentavam, né, problemas aí com líderes que se achavam donos e que abandonaram aí a sua essência sobre Deus, né, e viveram aí vidas aí de uma outra forma e, na verdade, da própria forma, né? Quantos líderes evangélicos, né? Você vê essa semana ainda, né? Um deles dizendo num programa de TV aberta aí, né? Falando assim, uma grande empresa tem um avião e é normal. Se uma igreja tem um avião, é porque o pastor está, né, levando por fora aí, está.
E aí a questão é, né? Esse é o ofício do pastor, né? Então, assim, qual é o ofício do pastor? O que ele deveria fazer, né? E essas pessoas estão exercendo de fato, né, o exercício de pastorado, né? Ou estão simplesmente aí crescendo para se tornarem os donos da fé e sem querer muita, entre aspas, competição ou pluralidade dentro desse ambiente, né? E estes mesmos, ainda dos xerifes da fé, os mais antigos, dá um Google, você vai ver muita gente famosa aí, comprometida, envolvida, né, com políticos e que tem aí vamos dizer assim, a sua conduta, né, é duvidável, né? Então, o que a gente tem hoje são políticos envolvidos com igreja envolvidos com políticos, pastores, enfim. E aí a gente já nem sabe mais o que é que está de fato, né, dirigindo aí os passos de alguns deles. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? É sobre estas coisas que eu quero trazer para você e vamos retomar aqui. Vou pedir pro Nobre Diego, o nosso coordenador técnico aqui, o operador, né, colocar o primeiro slide e nós vamos falar ainda inicialmente aqui do primeiro tópico, né, dos coaches da fé. Olha só, eu fiquei agora menor na tela e você vai ver o próximo slide. Pode passar, Diego, por favor? Olha que interessante. Essas imagens são de 2019. Veja, eu não estou aqui para poder expor ninguém, tá? E eu também não vou aqui pôr o nome de pessoas. Você pode ver que eu risquei aí o rosto das pessoas, né? Porque não é o objetivo. Mas a gente tem a conferência em 2019, né? Os valores ali de uma outra conferência, ó, de 297 a 900 reais. E pessoas que estão aí naquele patamar de coach evangélico, né? Então, quer dizer, estão aproveitando toda a parte de coach, toda a parte de programação neurolinguística, né? Toda a parte do bem-estar social, econômico, enfim, para atrair pessoas, né? E aí trabalharem lá. Então, você vê lá, imersão bíblica, né? Com o pastor não sei o quê. Olha esse. Esse nós temos aí, né? Um negócio que beira, né? Tipo uma questão, assim, beira a razoabilidade da coerência do pensamento humano, né? Então, assim, e o que isso tem a ver com a igreja? Aí o camarada me faz a vigília do reboliço, a unção do boi selvagem. Aí eu falei, gente, peraí, é sério isso, não? Você está falando sério que nós estamos falando disso, né? E aí você tem também, né? Tem o interesse, você vai lá, né? Se conecta e faz lá a sua inscrição e paga um valor. Do lado ali temos também, do lado direito da sua tela aí, a gente tem um outro bem conhecido, famoso também, vendendo seus tickets e tal, e eles vão dizer, né, que eles não estão ali pregando o evangelho, mas as reuniões cobradas para te dar uma imersão, para te apresentar coisas da Bíblia. Então, quer dizer, como é que eu uso as coisas da Bíblia, aí eu cobro da Bíblia para fazer o que a Bíblia... sabe, é bem complicado. E o que eu quero chamar a sua atenção é que esta nova geração, né, que se autodenominam pastores, ou que são, sei lá, pastores e tal, e que muito mais tem uma pegada de coach, né, na verdade, não tem muita relação com o evangelho, com as escrituras pelo qual o conhecemos, né? No próximo slide, eu coloquei aí, independente de quem é o artista gospel que vai estar lá, mas você vê, você tinha a opção de compra, isso é de 2019, tá certo, gente? É que eu tenho lá no meu notebook guardado isso aí, desde quando eu ministrei um curso sobre, né, os falsos profetas ou os falsos líderes, né? E então isso aí é preço praticado de 2019, antes da pandemia. Você vê lá, ó, o terceiro lote, arquibancada, amarelo e azul, R$ 197, né? O terceiro lote, R$ 597. O terceiro lote embaixo lá, VIP, 1.197. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Será que onde que a gente encontra apoio bíblico para poder tratar um negócio desse, para falar, não, isso aqui a gente tem esse apoio nas escrituras para cobrar, né? A gente já falou disso aqui, o apóstolo Paulo já falou, olha, tem gente que só quer ganhar dinheiro, né? Então, assim, eu não vou fazer julgamento aqui da pessoa, eu só estou apresentando, e eu não quero também que você concorde comigo, e eu não quero mudar a sua mentalidade, mas eu quero te apresentar fatos. Talvez você conhece os grandes
da televisão, das igrejas super ricas, mas não vê que esse povo está ganhando um bom dinheiro aí também em nome da fé, né? No próximo slide, a gente vai ver que é inacreditável, a gente teve bastante repercussão de um pessoal também famoso na internet, eu risquei ali porque eu não quero, enfim, eu não quero me promover às custas, né, dessas atitudes de pessoas que são pessoas, igrejas aí conhecidas, né? Igrejas famosas, que me faz ali, né, o culto pet, né? Então, assim, a gente pergunta, mas que Bíblia que será que esse pessoal tá lendo, né? Ou então a conferência Ruja, sessão das 16 horas, não sei o que, tal, ativação para ativadores, né? Sabe, me parece muito mais uma questão de programação neurolinguística, de motivação pessoal, não é? Do que qualquer outra coisa que a gente venha chamar de religião. Então, para a gente poder, diante de tudo, de toda essa miscelânea de coisas que, na minha opinião, são absurdas, né, de estarem sendo faladas dentro de lugares ou por pessoas que se dizem evangélicas, desculpa, isso não tem nada a ver com Bíblia. Você me desculpa, mas isso não tem nada a ver com as escrituras, né? Então, assim, eu nem sei onde é que o pessoal cria esse conteúdo, como cria isso, onde que tem, né? Então, assim, a Bíblia é tão fantástica, ela é tão rica em detalhes, em conhecimento, né? Sobre Jesus. Eu falo, tenho dito isso há algum tempo, que o evangelho é sobre Cristo, não é sobre o homem, né? E a gente parece que você vai ver João Batista, quando perguntam para João Batista assim, quem é você? Você é o profeta? Você é Elias? Né? E ele fala assim, não, eu não sou ninguém, eu sou só a voz daquele que clama no deserto. Então, quer dizer, é tão fantástico o que João Batista faz e é tão contrário do que a gente vê na internet, né? Então, o que eu estou trazendo para você aqui é que dificilmente a gente encontra, né, qualquer tipo de apoio nas escrituras para um culto pet, né? Não tem isso, não existe isso, né? Para, sabe, ativação para ativadores, sei lá. Não, as coisas que... Então, quando você olhar e falar, pô, isso aqui é uma igreja, calma, tenha calma. Nem todo lugar que está escrito que é igreja, de fato é uma igreja. Nem todo mundo que se diz evangélico está praticando o evangelho. Nem todo mundo que se autodenomina cristão está vivendo o cristianismo. Ok, pessoal? No próximo slide, a gente vai ter um ingresso, um vale show aqui, né? Então, assim, o segundo Aleluia Gospel, tá lá, ingressos na net. Então, vamos vender. Então, coloca-se lá um coral, coloca-se lá um animador gospel lá, um stand-up gospel, né? E para atrair público, né? Então, assim, e vai para o clube, e aí fala assim, não, mas nós não estamos falando da fé. Poxa, o cerne, né? O princípio daquilo que essas pessoas estão falando e cantando, né? Tipo assim, parte das escrituras. Então, quer dizer, você pega ali uma indicação das escrituras e, de repente, você começa a viver um comércio sobre tudo isso. Isso não é cristianismo, né? Isso são pessoas que hoje, querendo ou não, buscam aí o seu espaço ao sol, como os donos da fé, ou os donos de pedacinho da fé, e muitas vezes estão buscando somente público, somente seguidores. Então nós não devemos acompanhar este tipo de pessoas, esse tipo de como é que eu vou dizer? Eu não queria nem chamar de liderança, porque não são, mas de destaque, né, da mídia e da mídia gospel, como se fossem referências, né? No próximo slide, a gente vai ver também, o próximo slide, o Diegão trocou aí, a gente vai agora cair numa outra sessão, esses eu deixei a foto. Por quê? Porque esses são muito conhecidos, né? Então, assim, o que eu quis mostrar para você até aqui? Que tem uma galera enorme que tá na internet, que tá fazendo seu dinheiro, que tá sendo coach gospel, né? Que é aquela geração mais recente que está usando a internet para se autopromover em nome da fé, né? Talvez, né, aprendido aí com os doutores aqui, né? Os doutores da fé. Esses aí realmente já estão há algum tempo no mercado, já tem algum tempo a mais aí, né, trabalhando. Não é segredo de ninguém, você vai ver revistas aí que fala deste ranking, né, de riqueza destes homens,
E por que eu estou dizendo deles aqui agora? Entramos lá no segundo tópico, né? Os xerifes da fé. Levanta para criticar, falar ou questionar o que é dito por essas personalidades. Então, assim, são pessoas hoje envolvidas totalmente na política, sem conexão nenhuma com realidade ou com princípios, não se baseiam mais por princípios para estarem neste ou naquele lado, né? Enfim. A gente tem fotos aí de pastores importantes, de igrejas enormes aí, né? Com lideranças de partidos de esquerda, que são totalmente a favor, por exemplo, do aborto, né? Então, assim, pauta que o cristão se posiciona contrário. Então, o que está acontecendo? Essa é a pergunta. O que é que está acontecendo? Quem denominou, né, tanto o primeiro grupo dos coaches da fé, quanto o segundo, ou dos artistas da fé e os donos da fé, ou esse segundo grupo como liderança, né? Então, assim, eu acho que a gente acaba passando por um processo um pouco complexo, porque é meio natural do ser humano de ele identificar, né, dentre as pessoas, aquele que vai ser o líder, aquele que tem a mesma ideia, aquele que se expressa, aquele que fala a respeito das coisas. Então, a gente olha, pô, gostei do que ele falou, me identifico com ele, né? Então, eu vou dar apoio para que ele seja a minha voz. A gente faz isso, inclusive, legalmente, quando a gente vota. A gente, politicamente, se não faz com este viés, deveria, né? Encontrar dentre os candidatos, aqueles que se predispõem, pessoas que tenham aí uma conexão com aquilo que nós pensamos, enfim. E aí nós votamos naqueles para nos representar legalmente. Isso é obrigatório. A gente tem esse processo aqui no nosso país. Não é um processo político, a gente tem que eleger alguém através do voto, né, para que possa nos representar. E fora essa questão política, a gente acaba fazendo isso também na religião, na música, né, em várias áreas do cotidiano do ser humano. E o que ocorre, né? As pessoas hoje, não importa muito qual é o discurso desses senhores, né, mas a importância que eles têm. Então, parece que em algum momento a fama, ela ultrapassa a qualidade do conteúdo, né, sendo totalmente contrário daquilo que João estava fazendo. João, você é o profeta? Ele falou, não, eu não sou profeta. Ah, você é o Cristo? Não, eu não sou ele. Eu não sou Jesus. Ah, você... E esses não, esses sim. Não, Deus está comigo. Deus está fazendo aqui. É na minha igreja. Se lá não dá certo, vem aqui que aqui Deus vai fazer o milagre, né? Geralmente é esse o discurso que muitos deles têm e, obviamente, te pedindo aí para praticar a fé, né? Onde o exercício de prática da fé é muitas vezes a sua contribuição. Se você tem fé, você contribui e mostra para Deus que você tem fé contribuindo. Se você não contribui, obviamente você não tem fé, é o que muitos deles dizem, né? E por que eu estou chamando atenção para eles aqui agora e eu não escondi o rosto? Porque qualquer revista aí, saíram até na Forbes, né, de quais são os pastores mais ricos do Brasil. No próximo slide, por exemplo, nós temos aqui uma sequência deles, né? Aqui eu tenho um pouco de receio, é verdade, né? Mas você em casa deve estar vendo aí, eu não estou vendo aqui, mas a gente tem aí, né, uma sequência de que supostamente esses são os mais ricos do Brasil. E a pergunta é só uma questão de ser pastor, né? É só uma questão de ser um líder evangélico? Ou será que tem uma questão financeira envolvida, né? Será que se não tivéssemos essa parte financeira, né, por trás desses homens, eles estariam onde estão, né? Será que será que o motor, né, de fato são as convicções cristãs? Não estou julgando, não estou dizendo que não seja, mas a gente vê que por trás, né, temos aí o senhor Edir Macedo, o Valdomiro Santiago, o Silas Malafaia, o R.R. Soares e, por último, ali o menos rico, não menos importante, né, que foi inclusive pego com dinheiro, dólares na Bíblia e o pessoal já esqueceu, que fez o casamento da sua filha num grande aras também o pessoal já esqueceu. Tem muita gente que inclusive, né, está na igreja e nem sabe da história muito da igreja, que é o senhor... o apóstolo Hernandes, né? Enfim, o apóstolo Hernandes e o Estevão Hernandes e da Igreja Renascer. Então você tem aí figuras aí extremamente importantes no cenário nacional e muita gente hoje, né? Digo, os não cristãos ou os não evangélicos ou até mesmo os evangélicos, quando olham para essas pessoas, identificam prontamente líderes da fé ou
os donos da fé. Experimente, ouse, né, questionar, falar algo em relação a esses senhores, né? É uma questão bem complicada. E aí o paralelo ou o contraponto que eu quero trazer para vocês aqui, que estão hoje assistindo o programa, onde nós estamos falando dos donos da fé, dos falsos pastores, né? Eu não sei se eu coloquei ali pro Diego o próximo slide, eu acho que não, né? Tem mais um slide aí, Diego? Não. Acho que não, né? Acabou ali. Mas eu vou ler para você aqui. Eu trouxe uma ilustração com alguns pontos aqui importantes. Pode voltar à tela normal, Diegão? Isso, obrigado. Então, dentre isso que vimos até aqui, né, os dois grupos que eu destaquei no início, o grupo dos donos da fé, né, os novos, que são os coaches, os antigos, que estão ainda, né, em total ativa, são aqueles que muitas vezes, pelos de fora, são identificados como o povo evangélico, o povo crente. Então, na verdade, não é bem assim. Embora eles estejam e vivam toda nesse meio, né? O programa é curto, eu não vou ter tempo aqui de falar outros nomes que são de fato pessoas aí comprometidas. Nós não vamos ter tempo de falar do lado bom da história, mas eu só quero dizer o seguinte, que tem muita gente que está fazendo a coisa de uma maneira, no mínimo, dubitável e estranha. Então você vê, ao passo que nós temos esses líderes evangélicos, eu diria mais os donos da fé, pessoas aí que estão enriquecendo-se cada vez mais, né, com base naquilo que vem das próprias igrejas e, obviamente, as outras empresas que abrem, né, e aí, não, meu dinheiro não vem daqui, vem daquela empresa, mas aquela empresa vende o que o cara fazia aqui. Fiquei nervoso aqui porque derrubei aquele negócio. Enfim, e, por exemplo, se a gente for olhar nas escrituras e a gente, por exemplo, pegar um profeta, a gente vai ver, por exemplo, que o profeta Isaías, diz a tradição que morreu cerrado ao meio, era um ícone, falava de Jesus, falava de Deus, né? Levava o povo a olhar as escrituras. Aconteceu algo semelhante com Jeremias, foi preso, né, com Ezequiel. Então, assim, aqueles que muitas vezes, durante toda a história, né, do Antigo Testamento, se posicionaram como de fato servos de Deus, inclusive para falar daqueles que se autodenominavam servos de Deus, mas estavam desviados de Deus, né, mesmo estando na religião, mesmo estando dentro da religião, eles estavam desviados de Deus. Esses profetas, né, eles foram perseguidos, foram mortos, né? E a gente vai pegar, por exemplo, o apóstolo Pedro, e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Se a gente pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele muito provavelmente ele foi decapitado, além de, o final da sua vida, estar morando numa casa de aluguel, em prisão domiciliar, onde a igreja é quem pagava o aluguel dele, porque não tinha patrimônio, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou fazendo uma reflexão de que o que a Bíblia diz no Antigo e no Novo Testamento em referência aos pastores, nada tem a ver com essa vida luxuosa, com esta vida financeira, com esta vida próspera, com status, né, de celebridade muitas vezes, né, esse destaque de pessoas importantes, mas de pouquíssimo conteúdo, né, ou no mínimo de conteúdo que gera dúvida em relação ao que diz as Escrituras. Então fica aqui o convite de sempre para que nós possamos estar voltando à base, para que a gente possa, de fato, fazer um comparativo disso com as Escrituras. Por quê? Estes homens, certamente, eles não foram perseguidos porque eles pregavam a vitória, porque eles pregavam a autopromoção, porque eles pregavam o êxito profissional, financeiro. Não é por isso que eles foram perseguidos. Eles foram perseguidos porque eles pregavam ao povo: arrependam-se dos seus pecados, né? Um outro tema que está muito difícil de aparecer nas igrejas, né? Um tema que a gente vê hoje, né, cada vez que, por conta até do advento da internet, né, uma liderança começa a despontar. A gente teve agora, 15 dias atrás, um mês aí, né, uma outra liderança importante que estava aí já, né, tendo um destaque no cenário nacional, inclusive, nas redes sociais, né, também foi lá e parece que, e aí, enfim, teve um problema e aí caiu da sua posição. Então, o que eu estou dizendo? Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos enxergar as coisas com os olhos das Escrituras.
Por quê? Porque nós estamos, na verdade, endeusando pessoas em busca de lideranças. A gente está chamando as lideranças ou as pseudo-lideranças de pastores. A gente está chamando, né, essas pseudo-celebridades de liderança. Então, na verdade, a gente está passando por uma crise estrutural de não entender mais qual é ou qual foi ou qual seria ainda, né, o papel de um pastor. Então, a gente percebe, com tudo isso que a gente colocou aqui, muitos outros fatores que não serão possíveis de abordar neste programa, mas a gente percebe que as pessoas estão muito mais hoje, né, endeusando, né, colocando uma expectativa muito grande em personalidades que despontam do que em pessoas que verdadeiramente buscam trazer o que as escrituras dizem, né? Então, assim, isso tem acontecido. E aí eu quero, obviamente, ler também aqui alguns textos com você no Novo Testamento, né, para que a gente possa concluir este assunto, vendo o que a Bíblia diz sobre a questão dos falsos profetas, né, ou desses que se dizem profetas, dizem-se homens de Deus, dizem-se pastor, bispos, apóstolos, e na verdade estão longe aí, muitas vezes, do que de fato diz as Escrituras. Vamos ver o que diz em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 12, diz assim, olha, o apóstolo Paulo, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Olha só, na época do apóstolo Paulo já haviam pessoas que já estavam querendo um certo destaque, né, e se posicionarem como alguém que fazia o que o apóstolo Paulo fazia. E ele diz, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Qual é a receita, né? Poxa, diante de tanta coisa estranha, duvidável, né? A gente vai dizer, poxa, então a gente está à mercê? Não, a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. E não vamos nos igualar à grande maioria ou àqueles que querem se igualar naquilo que fazem, naquilo que se orgulham de fazer. Né, na mega igreja, a minha igreja é boa porque ela é mega, a minha igreja é boa porque ela é grande, a minha igreja é boa porque ela tem um lanche, a minha igreja é boa porque ela tem um estacionamento e salinha de criança de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, a minha igreja é boa porque ela tem programa na TV, porque ela tem um canal de televisão, né? Onde está a relação disso? Que é isso que prova ou que comprova a autenticidade ou a idoneidade, né, de determinado canal ou de determinada religião ou instituição. Não seriam eles, talvez, somente os donos da fé? Fica aqui o texto e todo o conteúdo para que você mesmo possa confrontar as informações e tomar as suas atitudes. E ele continua dizendo, isso não é de admirar de que hajam falsos profetas, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Verso 15. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, olha só a gravidade que as escrituras colocam, né? Porque muita gente diz assim, olha, se o pastor rouba ou se ele não rouba, se ele faz, se ele não faz, o que ele faz, se ele traz esposa, se ele não traz, não, isso não é problema meu, né? Eu vou lá porque eu sou idôneo e eu estou acreditando no que ele diz, então o legado dele é importante, se ele estiver fazendo algo errado, é problema só dele, né? Mas o apóstolo Paulo diz que não. O apóstolo Paulo olha e diz assim, olha, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça, né? Então, quer dizer, a gente precisa entender, né, o que a gente está fazendo, onde a gente está vivendo, supostamente, aquilo que chamamos de cristianismo. Um outro verso ainda, olha que interessante, o livro de Mateus, capítulo 7, verso 15. Ele diz assim, olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Né? Alguma conexão com o que nós estamos vendo hoje? Olha só, e também houve, 2 Pedro capítulo 2, verso 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão abertamente heresias de perdição, o boi selvagem, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos
repentina perdição. Então é isso que eu digo, né? Então quer dizer, existe, né? Eles introduzem, né? Heresias. E assim, olha, eu não vou nem considerar heresia o que a gente viu aí, culto pet, por exemplo, né? Assim, a gente chega a duvidar de que alguém em sã consciência, alguém que é sério, e aí vai ter todas as desculpas aqui, veja, eu não tô querendo bater em cachorro morto aqui, né? Mas assim, isso é fato, a gente viu aí, né? As fotos, isso ocorre. Quem idealiza isso? Né? E o pior é como que as pessoas que vão a este lugar concordam e, tipo, cooperam para que isso ocorra. Né? Então a Bíblia é bem clara no que ela diz. E eu quero perguntar aqui no final, caminhando para o final do programa, para a gente chegar a um desfecho aqui, para a gente caminhar para o fim, dizer o seguinte: qual é o papel da igreja e do cristão diante dessa situação? Né? Então, assim, o que você que é cristão, você que é a igreja ou que está na igreja, o que você tem para fazer? O que você pode fazer? Né? Olha só, tem um texto também aqui na primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1, que ele diz assim, ó, amados, ele está falando para a igreja. Deixa eu voltar aqui que saiu o meu banner aqui. Ele fala assim, ó, amados, olha o que ele diz aqui. Quer ver, ó? Não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o que a igreja pode fazer? A igreja, ela pode, de fato, ela tem que provar, ou seja, como é que a gente prova? A gente vai fazer uma prova, uma contraprova nas escrituras. Então, assim, quando você chegar lá no culto, alguém vai dizer, vamos fazer aqui a unção do boi selvagem. Tá nas escrituras isso aí, pastor? Onde é que tá isso aí na escritura? Ah, não tem. Então, desculpa, esse espírito não é de Deus que tá operando aí. Ah, vamos fazer um culto pet. Tá bom, tá na escritura? Não, não tá na escritura. Então, só desculpa, mas a gente não vai crer nisso, não, porque a gente é sério aqui, a gente é íntegro, a gente é idôneo, a gente crê na palavra, nós somos intelectualmente capacitados e a gente não vai fazer esse tipo de trabalho. Você entende o que eu estou dizendo? Não. Então, quer dizer, quem instrui você ao que tem que fazer não sou eu, não é a minha igreja, não é a minha ideologia, não é a minha ideia, né? Então, assim, olha, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, assim, já era uma coisa que acontecia naquela época, né? E hoje, a Bíblia parece, né, como eu digo às vezes, que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, a minha expectativa aqui, a ideia do Voltando à Base, é trazer você de volta à base das Escrituras. Não é o fato de estar num movimento que é chamado de evangélico, né, que é muitas vezes dirigido por coaches, por personalidades da internet ou da TV, ou por políticos, que de fato são pessoas que temem a Cristo, né? Então, assim, a gente precisa provar isso. A gente precisa olhar e identificar, cara, isso aqui é de Deus, não, isso aqui não é de Deus, não vale para mim. E eu não estou dizendo que é para você abandoná-lo, é para você, na verdade, utilizar o senso de coerência, né, segundo as Escrituras, e reprovar. Então, não é que você sai da igreja porque tem aquele, você reprova a atitude daquele. O que a Bíblia está dizendo não crê em todo espírito, então você tem que examinar, ver se aquilo lá é de Deus. Né? Então, por quê? Porque tem muitos falsos profetas. Então, o que você, como igreja, pode e deve fazer, né, é examinar se a liderança que está sobre você, o pastor que está sobre você, o coach que está sobre você, né, se de fato aquilo é coerente com a Bíblia. Né? Por exemplo, né, me pegue uma questão do apóstolo Paulo, por exemplo, foi o maior dos pregadores evangelistas fora do ambiente de Jerusalém, dos cristãos ou dos judeus convertidos, né? Pegue um texto, um exemplo dele, ou fazendo um culto pet, ou a unção do boi selvagem, ou cobrando por qualquer ou em qualquer hipótese, cobrando por uma pregação ou mentoria. Né? Então, assim, vê o que o apóstolo faz quanto à mentoria. Ele finaliza o livro de Romanos e ele fala assim, olha, eu queria que vocês mandassem um abraço lá, um beijo forte, considerassem, né, falassem com a Priscila e Áquila. Por quê? Porque foram meus cooperadores no evangelho, arriscaram a vida por mim. Né? Aí eu pergunto para você, por quanto é que o Priscila e Áquila pagou para Paulo? Né? Então, assim, ou a gente tem a Bíblia de fato, mas a igreja é um outro momento. Meu irmão,
olha, ou a igreja é o que a Bíblia diz que é, né? Ou a gente está fadado aqui a viver essa casca de evangélicos, que eu chamo de evangeliquismo, e assim, sabe, tipo, é só mais uma no meio da multidão. Então, assim, a gente precisa literalmente voltar à base, não aceitar qualquer coisa, a gente precisa investigar, examinar à luz das escrituras, ver se quem está pregando sobre Jesus e sobre avivamento, sobre arrependimento, né? Sobre avivamento tem muita gente pregando, mas o avivamento ele só ocorre depois do arrependimento, então nada aviva se não houver arrependimento, né? Onde estão esses discursos nas igrejas? Então, assim, eu te convido, né, a poder pesquisar sobre isso. Então, faça uma reflexão hoje sobre tudo que você está ouvindo, né, e avalie. Avalie se a liderança que está sobre você é uma liderança autêntica, idônea, né, se é de Deus, se não está aí cometendo excessos, né, e se tiver, que vocês possam aí ter um argumento coletivo importante para dizer, olha, comportamento não é adequado, né, então, assim, a gente precisava rever isso. Então tudo isso pode acontecer, né? O que não dá é nós continuarmos, né, a eleger celebridades como líderes, como pastores ou como os donos da verdade, pela força que tem na internet, pelo tamanho que tem na internet, ou pelo tamanho das suas igrejas e dos seus templos. E por que isso ocorre? Porque a gente não faz isso, a gente não examina, a gente não investiga, né? A gente não monitora, a gente não analisa se são falsos profetas ou não. E aí nós caímos, o que eu disse lá no início, agora eu vou retomar aqui, a gente cai naquele casamento de quem? Do estelionatário com o mercenário, né? Quer dizer, quando a gente não analisa mais nada e a gente está em determinada igreja, seja ela qual for, qualquer religião, e a gente vai lá por conta de um resultado pessoal, a gente não está indo lá buscar a Cristo, né? A gente não está lá mesmo, né? A buscar quem é Jesus, conhecer Jesus. Se você pegar o Evangelho de João, ele vai tratar ali 4 pontos importantes, né? Onde, por exemplo, o próprio João Batista, como eu comentei, ele não olha para si e nem fala de si, e nem fala para ti. Ele fala de Cristo, ele aponta Jesus com a sua própria vida, né? E aí, depois disso, Jesus aparece, os discípulos de João seguem Jesus, e quando eles veem Jesus, eles dizem, olha, esse aí é aquele da Escritura, ao qual Moisés profetizou. E aí, prontamente, quase que instintivamente, estes homens que seguem Jesus, eles parece que brota neles ali uma capacidade ou uma capacitação ou uma vocação discipular, né, que eles imediatamente já vão chamar os seus irmãos e vão dizer, olha, o mestre está ali, o Cristo está ali, vem ver o Cristo. Quando foram chamar Natanael falou assim, olha, o Jesus está ali, como é que pode vir alguma coisa da Galileia? Não pode ser, né? E ele vai encontrar Jesus, e quando Jesus encontra ali o Natanael, fala assim, Natanael, eu te vi hoje lá debaixo da figueira estudando, eu sei quem você é, eu conheço você. O Natanael fica ali impressionado com a pessoa de Jesus. O evangelho trata sobre a pessoa de Jesus. O evangelho não trata dos meus problemas. Certa vez, Jesus estava explicando sobre o reino de Deus, está na Bíblia, ele estava explicando sobre o reino de Deus e alguém disse assim, ei, Jesus, por favor, meus pais morreram, fala pro meu irmão dividir a herança. Jesus falou assim, vocês acham que eu sou advogado, que eu vim para resolver problema de justiça, de herança? E aí ele fala para aquele rapaz, ainda hoje tu vai morrer, vão pedir a tua alma e você vai entregar o quem? Vai entregar o quê? Que herança que você tem para entregar? Né? Então, quer dizer, enquanto parece que a multidão do mundo, está todo mundo preocupado com a herança, com o dinheiro, com o trabalho, com a conquista, com a viagem para Disney, enfim, com tudo que são coisas, Jesus, a Bíblia aponta para Cristo. Então, assim, após João Batista, após os discípulos, Jesus encontra-se justamente no templo, e o que ele faz? Ele olha para o templo e vê algo muito semelhante ao que tem hoje, né? Hoje, o templo estava vivendo ali um momento, o pátio do templo em Jerusalém estava vivendo um baita de um comércio de oferta, comércio de dinheiro, os cambistas, né? E Jesus o que faz? Né? Ele ora, pai, não, ele faz um chicote, ó, lápis nas costas da galera, né? Ele tira tudo de lá, inclusive as ofertas. Eu penso que talvez se Jesus estivesse andando entre nós hoje, em muitas igrejas ele faria o mesmo, né? Que igrejas, pastor? Essas que têm grande comércio, né? Que você tem lá os templos que, na verdade, são utilizados como ponto comercial para muita coisa, inclusive para arrecadação de dinheiro. E para concluir o pensamento sobre Cristo, que o evangelho é sobre Cristo, não é sobre nós,
O Jesus, quando ele encontra o Nicodemos, ele fala sobre o novo nascimento, né? Então, quer dizer, Jesus sempre traz as questões do céu e a gente sempre olha para as questões da terra. A gente sempre fala de Jesus, que é o Senhor e o Criador da vida, e a gente sempre quer as coisas da vida. Ainda na sequência do livro de João, ele conversa com a mulher samaritana. E com a mulher samaritana, ele fala assim para ela: mulher, me dá água. E aí ela pega e fala assim: a gente não pode conversar, nós somos de outra religião, tipo, você não devia nem estar aqui. Aí ele pega e fala para ela: se tu soubesse quem eu sou, eu sei que me pedir água. Aí ela olha para ele e fala assim: como que você vai me dar água se você não tem balde, se você não tem corda? Quer dizer, Jesus está sempre levando o assunto para a pessoa dele, a revelação de quem ele é, né? Quem é Jesus, e nós estamos sempre falando da água, da corda, do templo, da construção, do comércio. Então, o que eu quero abrir os teus olhos aqui, junto comigo, o que a gente quer compartilhar hoje aqui com você é isso. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se torne o mercenário da fé que está indo em determinado lugar buscar o mercenário da fé, ou seja, aquele que vende tudo, né? E o mercenário e o estelionatário e o mercenário que paga tudo para ter tudo, quer dizer, ele está disposto a qualquer coisa para ter dinheiro. E é isso que eu estou dizendo para você hoje aqui. Esse é o tema do Voltando à Base. Os donos da fé, eles são da fé. Então fica aqui o meu alerta, fica aqui toda essa base que trouxemos hoje, né? Tanto daquilo que está acontecendo, os fatos, as fotos, o dinheiro, o investimento, os coaches, né? Os donos da fé, os grandes pastores que andam de helicóptero para lá e para cá, nem visitam suas filiais porque lá não tem ponto, né? Agora, quando eles justificam que eles têm aviões, que é para fazer a obra, vai tu lá pedir para usar o avião para fazer a obra. Digo mais, vai para um desses pastores que tem avião e que eles dizem que o avião é da igreja, não é deles, pede, se a igreja é quem fornece o dinheiro, né? Pede para eles assim, ó, olha, eu tô com um parente doente lá, eu precisava pegar o avião, usar o avião da igreja, porque é da igreja, se é da igreja é nosso, né? Então assim, se é da igreja, é nosso, todos nós poderíamos usar. Então vai lá, vê se você vai poder usar. A gente precisa acordar, irmão. Acorda, sabe? Enquanto os caras andam de helicóptero, aviões, né? E você aí tá passando necessidade, você tá sofrendo aí para fazer uma campanha, para dar um dízimo. Então, assim, até quando a gente vai dormir neste barulho, né? Então, nós precisamos de fato voltar à base, deixar de dormir, acordar, despertar para aquilo que de fato é o que a Bíblia diz, o que as Escrituras afirmam e conhecer verdadeiramente quem é Cristo. Não há mais tempo para vivermos enrolados e envolvidos nas religiões dos donos da fé, né? Você é chamado por Cristo a conhecê-lo e a gente precisa avançar nesse discurso. Ok, pessoal? Eu acho que por enquanto é isso. Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas o tempo não permite. Então eu quero aqui mais uma vez mandar um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo, vocês que estão compartilhando. Olha, eu queria reforçar e deixar aqui o meu Instagram, que é o @PRMarcosFracasio, né? A gente está fazendo um trabalho no Instagram, muitas pessoas estão alcançando a gente pelo Instagram, estamos aí numa média de 30 mil pessoas alcançadas, visualizações, enfim, estamos trabalhando bastante lá. Então eu quero convidar você, né, a utilizar o teu Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, entre lá agora, procure aí, @PRMarcosFracasio, siga-nos no Instagram, compartilhe, né? Pegue lá os cortes que nós temos aqui dos programas e compartilhe no teu Instagram, faça um remix, envie para os teus parentes, né? Vamos fazer estas coisas, estes assuntos, né? Este conhecimento chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Não tenha medo de fazer ou de defender aquilo que a Bíblia defende, né? Não tenha medo de fazer o que a Bíblia diz que é para fazer. Aquilo que é errado, aquilo que é falso, o apóstolo Paulo ensina a gente a refutar, né? Então assim, a gente não está aqui para falar mal de igreja. A gente está aqui para a gente moralizar uma coisa que a gente acabou se perdendo. Então a gente precisa se organizar, a gente precisa ser servo de Deus verdadeiramente. E esse é o convite. Volte à base. Não fique com a minha opinião, né? Tenha a sua própria. Eu quero te convidar sempre a pensar, né? Então assim, os fatos foram colocados, né? E as estruturas bíblicas, o alicerce bíblico também foi, né? Então eu quero convidar você a avançar, a voltar à base, a congregar num lugar sadio, numa igreja sadia, com líderes sadios, né? Não cai nessa de que o avião é da igreja, mas só o líder pode usar.
né? Não seja ingênuo, né? A gente pode avançar muito mais, eu tenho certeza que quando os cristãos encontrarem-se com Cristo verdadeiramente no Brasil, nós seremos uma igreja relevante, uma igreja que de fato faz a diferença. Não pela fama que tem, não pela relevância de internet, mas pelo poder do evangelho que está dentro da pregação do evangelho de Jesus. Ok, pessoal? Então, um grande abraço a todos vocês que estão entrando hoje aqui, que estão acompanhando, né? Enfim, um grande abraço para você que talvez não está assistindo ao vivo, mas vai um outro dia ver esse vídeo. Enfim, quando ele chegar a você, que você possa colaborar, contribuir conosco e compartilhar este vídeo, ok? Um grande abraço, Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.